Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 1. Vamos fazer esta leitura. Embora seja algumas histórias da vida de Daniel bem conhecida de todos nós, Daniel e seus amigos, mas eu gostaria de destacar aqui alguns pontos mais importantes da vida desses jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Gostaria de pensar algumas características muito peculiares, muito individuais, que eu creio que o Senhor Deus vai usar da sua palavra para falar conosco e nos ensinar alguns princípios muito ricos, muito valiosos para nós. Os personagens acontecem em Jerusalém, na época do reinado do rei Joaquim. Daniel, o principal da história, e o rei da Babilônia, a maior potência mundial da época, Nabucodonosor. A palavra de Deus diz no capítulo 1: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras dos caldeus. Abre parênteses aqui, minha colocação, um homem perfeito, né, irmãs? Fecha o parênteses. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, de Misael, de Mesaque, de Azarias, Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que estão convosco? Assim arriscarias a minha cabeça para com o rei. Então Daniel, ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre ele, e Ananias, e Misael e Azarias, e disse: Experimenta, peço-te, os teus servos durante 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te ages com os teus servos. E ele conveio nisso, e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram seus semblantes melhores. Estava mais gordo do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar e o vinho que deviam beber e lhe dava somente legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas,
os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Vou ler 2 versículos do 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e seu espírito se perturbou e passou-lhe o sonho. E o rei mandou chamar os magos, astrólogos, encantadores e os caldeus para declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles lhe vieram e se apresentaram diante do rei. Irmãos, Daniel é uma voz que ainda ecoa em nossa geração. Apesar da sua história ter acontecido há 600 anos antes de Cristo, mas é uma mensagem ética, uma mensagem clara para a nossa geração, que é multicultural, que é uma geração líquida, que é uma geração influenciável e também influenciadora. Uma geração desapegada, assim têm sido os estudos da psicologia, da neurociência, para descrever os jovens nascidos depois dos anos 2000. Daniel viveu numa época, na sua cidade, em Jerusalém, uma época de decadência política, porque o rei já não era um bom governo, havia se corrompido, havia abandonado os princípios que deveriam reger a sua nação, princípios deixados ali na lei de Moisés. O governo estava totalmente corrompido. O Senado, se fosse o Senado, mas os conselheiros do rei estavam totalmente envolvidos nos seus interesses próprios acima do interesse da nação. Havia uma decadência educacional na sua época e havia uma decadência religiosa, muito semelhante ao que nós estamos encontrando em nossos dias na nossa sociedade, tanto no meio político, quanto no meio educacional, e infelizmente no meio religioso, que deveria ensinar valores, mas que muitas vezes tem sofrido na mão de algumas pessoas, principalmente que se destacam na mídia e acabam caracterizando como se todos fossem iguais, mas na realidade não são. O livro de Daniel é um livro histórico, contando a história da parte do seu povo durante esse período terrível, mas também é um livro profético. Daniel é citado por Jesus Cristo no Novo Testamento. A sua história tem muito paralelo com o livro de Apocalipse. Daniel, ele sobrevive a 3 reis para onde ele foi levado cativo. Ele sobrevive no reinado de Nabucodonosor durante muitos anos, mais de 40 anos. Depois sobrevive ao reinado do seu filho Belsazar. E ainda quando a Babilônia perde o poderio mundial, quando perde a guerra para os persas, sobre o domínio do rei Ciro, Daniel ainda se torna assistente diante desse rei. A história de Daniel começa quando Jerusalém é saqueada, sitiada por Nabucodonosor. A Jerusalém vivia distante do Senhor. O seu rei, abandonando os seus princípios, zombavam dos seus profetas. Na época, o profeta Jeremias, contemporâneo de Daniel, contemporâneo de Joaquim, Jeremias muitas vezes tentou alertar ao rei que a nação estava distante daquilo que o Senhor tinha deixado com Moisés. O rei zombava do profeta Jeremias. Havia se perdido a noção do sagrado, a reverência por aquilo que era sagrado. Tinha se perdido a reverência e a referência dos valores da religião. Por que será que Deus então permite a derrota do seu povo, sendo ele um povo escolhido, sendo ele um povo que tinha as leis nas suas mãos? E quantas vezes nós nos perguntamos por que será que Deus permite alguns incidentes na nossa vida? Por que será que a doença às vezes aflige a nossa família? Por que será que o desemprego às vezes bate na nossa porta? E ampliando ainda o leque, por que será que muitas vezes a nossa nação padece?
Os últimos reis de Israel, da monarquia, haviam abandonado os princípios que deveriam reger a nação, a tal ponto que, além de se desviarem, começaram a zombar dos seus profetas, começaram a envolver com rituais que Moisés havia proibido que o povo de Deus não deveria se envolver, a ponto de entrarem em rituais, de oferecerem os seus próprios filhos em sacrifício, matavam seus próprios filhos em rituais pagãos, estavam tão distantes de Deus que eles achavam comum que pudessem não ir para o templo, ouvir e aprender as leis de Deus, mas eles começaram a criar os seus templos, a criar os seus ídolos, a escolher os seus próprios deus, abandonando os princípios e a lei de Deus. Jeremias era a única voz que clamava, pedindo e gritando por arrependimento, anunciando que Deus haveria de enviar um juízo, e que não só aqueles que praticavam tais coisas, mas que toda a nação iria perecer por causa deste abandono, pelo motivo de terem zombado daquilo que era sagrado, pelo fato de terem abandonado a palavra e os ensinamentos de Deus. Deus haveria de trazer sobre eles um juízo. Algumas pessoas nos perguntam se seria a pandemia que nós estamos vivendo um juízo de Deus sobre a humanidade. Primeiramente, eu gostaria de dizer para você que Deus ama todo ser criado à sua imagem e semelhança, e a Bíblia diz que Deus não tem prazer nem na morte daquela pessoa que não crer. Mas Deus também é um Deus de juízo, e a gente lê na história da Bíblia que muitas vezes o escárnio daquilo que é sagrado, que muitas vezes zombar daquilo que é divino, isso traz a ira de Deus sobre tais coisas que assim cometem. Não fui eu que escrevi isso, está escrito há milhares de anos atrás, e quem viveu a maior prova disso foi a nação de Israel, que é cheio de altos e baixos. Quando o rei era obediente às leis do Senhor, a nação prosperava. Quando o rei abandonava e fazia pouco caso dos ensinamentos de Deus, a nação caía em desgraça e em escravidão. Nabucodonosor sitiou a cidade por 18 meses, provocando a fome, a sede, e colocou aqueles que moravam dentro da cidade murada de Jerusalém, que fica no alto de uma colina. É uma fortificação, porque tem poucas portas de acesso, então é muito fácil que um exército guarde a cidade. Mais 1 ano e meio trancado dentro das suas muralhas, com falta de alimento, sem abastecimento externo e com falta de água, seria fácil dominar a cidade. Foi assim que Nabucodonosor fez. E ali Nabucodonosor escolhe entre a linhagem real, príncipes da cidade, e ele escolhe Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego e leva consigo para dentro do palácio para que ali eles pudessem viver junto da criação e dos costumes dos babilônicos. Babilônia era uma cidade cobiçada mundialmente. Na nossa linguagem de hoje, seria uma cidade, seria um país de primeiro mundo, aquela que os jovens teriam o desejo de ir para estudar, ou dos profissionais ir para trabalhar, para fazer a vida. Oferecia muitas oportunidades. Babilônia está localizada onde hoje é o Iraque. Ali estava uma das 7 maravilhas do mundo, o jardim suspenso da Babilônia. Anos depois, muitos anos depois, quando Alexandre da Grécia conquista a Babilônia, ele fica tão encantado com a riqueza, com a prosperidade da cidade, que ele estabelece ali o centro do seu reinado e vive ali até morrer. Babilônia abrigava as pessoas mais inteligentes do mundo, como fazem os Estados Unidos. Levam os melhores cientistas, os melhores físicos, químicos, melhores matemáticos, oferece para ele bolsa de estudos, e ali eles cooperam com o desenvolvimento da nação.
Babilônia fazia exatamente a mesma coisa. Isso aí já estava na história antes dos Estados Unidos existir no mapa geográfico. As pessoas mais inteligentes estavam ali. Era um desejo ser parte do grupo de sábios da Babilônia. Morando nessa cidade, Daniel estava vulnerável a alguns riscos. Porque Daniel era um homem cristão, de princípios cristãos. Vivendo ali, ele passaria a estudar os costumes dos babilônicos. Ele entraria na universidade para aprender os seus costumes. Ele tinha as melhores facilidades de morar no palácio. Mas mesmo assim, quando Aspenaz oferece do melhor que havia no palácio para Daniel e seus companheiros, ele toma uma decisão um pouco radical. Para alguns julgariam que Daniel foi muito radical com coisas que talvez não tivessem nada a ver. Por que ele deixaria de comer aquilo que lhe era servido e queria comer apenas legumes? Mas Daniel decide no seu coração, mesmo diante de tantas facilidades e de tanta prosperidade, não queria mudar alguns valores muito certos que ele trazia dentro de si. A Babilônia mudou o nome de Daniel e seus companheiros, mudou os seus costumes, mudou a sua roupagem, ele se vestia como um babilônico. Daniel, por exemplo, que significa juiz de Deus, foi chamado pelos babilônicos de Beltesazar, que significa Bel protege a sua vida. Ananias, que significa misericórdia de Jeová, teve seu nome mudado pelos babilônicos para Sadraque, que significa Deus da lua. Misael, que significa quem é como Deus, teve seu nome mudado para Mesaque, que é como Arus, uma divindade da Babilônia. Azarias, que significa aquele que Jeová ajuda, teve seu nome mudado para Abidenego, servo de Nebo. Eu aprendo uma lição e você pode participar comigo nesse aprendizado. As pessoas podem te rotular por fora. As pessoas podem mudar até mesmo a visão que tem a seu respeito. Mas isso não pode mudar o que você é por dentro. A sua firmeza, a sua fé em Deus não podem ser mudados pela rotulação daquilo que fazem com você por fora. Podem ter te rotulado quando você era adolescente. Podem até ter dito que você não daria certo, mas eu quero dizer para você nesta manhã, a palavra final quem tem é o Senhor dos Exércitos, e você foi criado para ser uma pessoa que dá certo. Nabucodonosor tinha estratégias sutis, ele era muito bem assessorado. Ele pegava esses príncipes das cidades conquistadas, colocava eles dentro da faculdade, aculturava eles, treinava-os e depois colocava esses príncipes para ser líder sobre o seu próprio povo no campo de trabalhadores, de escravos. Então o povo teria dificuldade de se revoltar contra o seu líder, porque o seu líder às vezes poderia ser alguém da sua família. Outra vulnerabilidade que Daniel corria é as novas ideias, era a filosofia, eram os costumes. É muito fácil, quando alguém muda de cultura, começar a viver dentro daquela nova cultura. Mas Daniel tinha dentro de si um projeto de vida. E o seu projeto naquele lugar era fazer conhecido ao homem mais poderoso do mundo, que acima dele ainda existia um Deus que governava todas as coisas. Daniel estava vivendo duas provas, e a vida nos oferece duas provas. Uma delas é a adversidade, é quando o emprego nos é tirado. É quando a doença bate à nossa porta. É quando nós estamos com um problema sério de relacionamento, dentro de casa, vivendo às vezes sozinho no meio da família. É uma prova difícil e que essa provavelmente nos aproxime de Deus. Mas existe uma prova que é aquela que nos deixa, que nos faz prosperar. A prosperidade.
quando nós temos a facilidade, quando a promoção vem, quando o dinheiro não é mais problema, quando a saúde não é problema, quando tudo está dando certo. Não esqueça que isso também é uma forma de Deus provar a fidelidade para saber aquilo que está no nosso coração. Daniel fez da adversidade uma oportunidade. Aqueles 4 moços, a Bíblia diz nesse capítulo 1, no versículo 3, que eles eram bonitos, moço bonito, e reforça essa questão de bonito. Não tinha defeito algum, era formoso na aparência, além de bonito ele era inteligente, além de bonito e inteligente eles eram ricos, porque eram príncipes ou eram da família real. Era o sonho de consumo para qualquer moça solteira. Você encontrar um homem bonito, inteligente, rico e crente ainda, eu acho, irmãos, que é uma espécie que está em extinção. Só existiu ali naquela época e estava nesses 4 moços aqui. O caráter excepcional desses moços o fizeram, logo na sua chegada, a serem colocados em opção de destaque. Eles estudam ali e eles estavam comprometidos não somente com o que eles estavam fazendo ali no palácio. Eles eram treinados para depois serem avaliados pelo próprio rei, para servirem dentro do palácio. E eles tomam uma posição radical, era manter-se daquelas comidas. Mas por que da comida? Porque eles tinham observado que haveria muitos deuses ali, e que muitos daqueles alimentos eram oferecidos a deuses. Então eles decidem não participar disso. Eles decidem ter uma dieta mais simples, com coisas que não eram comuns ser servido aos nobres, eram apenas legumes. E a Bíblia diz que depois de 10 dias, apenas 10 dias, 1,5 eles estavam mais fortes do que aqueles que comiam de todos os manjares diante do rei. Então cuidado com a sua dieta, viu? Comer legume, a Bíblia diz que engorda. Pois muito que bem, uma fé transcendental que nós encontramos, que eu posso ver nesse motivo, porque eles teriam motivos para ser pessoas revoltadas, porque certamente durante a guerra, durante o saque do seu país, da sua cidade, eles tiveram perca na sua família. Provavelmente eles deveriam ter familiares que eram do exército. Provavelmente eles teriam amigos íntimos que morreram durante a guerra. Eles sabiam que Israel era a nação escolhida por Deus e que Deus tinha promessas para o seu povo. E agora Deus permite que a nação caia em tremenda desgraça. E eles não se revoltam com Deus e nem encostam Deus no canto da parede perguntando por que tudo isso estava acontecendo com eles e com a sua família. Eles perderam a liberdade, mas não perderam a sua fé. Em meio das tragédias, ele não deixou seu coração azedar e nem se envenenar pela mágoa de estar numa terra distante, porque eles não foram levados para lá como estudantes. Eles foram levados na condição de escravos, a sua liberdade ali, porque eles eram sábios, inteligentes e da família de nobres, eram privilegiados diante de outros que estavam lá no campo em trabalho forçado como escravos. Mas nem por isso eles deixavam de ser escravos. Por isso eu olho para a vida destes jovens e vejo 4 pontos que chamam a atenção na vida deles. No versículo 14, primeiro eu vejo que ele ganhou a confiança do chefe dos eunucos, desse Aspenaz ali da nossa história. Irmãos, não se ganha a confiança de alguém em semanas e nem em 3 anos. Confiança de alguém se ganha com muitos anos de confiança, de convivência. Confiança se ganha depois de ter passado por muitos testes, muitas coisas juntos.
E muitas vezes nós confiamos, mas ainda temos um pezinho atrás, se podemos confiar 100%. Para a gente confiar em alguém, precisa conviver ali. Então, o que tinha Daniel para conseguir conquistar de um homem que não cria em Deus, que ele seria de fato uma pessoa diferente? O que você pode ter de diferente? O que você pode fazer de diferente para ganhar a confiança de pessoas que estão à sua volta? De pessoas que trabalham com você? De pessoas que convivem no seu entorno? Ou de pessoas que estudam na mesma faculdade que você? Certamente, Daniel apresentou um senso de justiça muito mais elevado. Certamente, Daniel apresentou um senso de educação nas suas palavras, nas suas atitudes, muito mais acima do que todos os outros. Certamente, enquanto os outros se degladiavam para ter a oportunidade de ser avaliado pelo rei primeiro e já ser escolhido, Daniel estava muito, e seus amigos estavam muito mais preocupados em servir do que ser servido. Estavam muito mais preocupados de mostrar que dentro do seu interior existia um temor a Deus, existia um princípio cristão. Isso estava acima do mesmo, estava acima do seu interesse de chegar primeiro diante do rei e mostrar a sua sabedoria, a sua inteligência. Ao ponto de que, passados 3 anos, ele é levado diante do rei para ser avaliado. A avaliação não era aplicada pelos professores, e nem era escrita, era uma avaliação oral. E o rei Nabucodonosor se surpreende com esses 4 jovens. Na descrição do próprio rei, ele diz que nunca tinha encontrado, em todo o seu tempo de império, entre todos os sábios, homens mais inteligentes, mais cultos do que aqueles que tinham sido trazidos de Jerusalém. A história de Daniel foi maior do que o próprio país da Babilônia, porque mais à frente nós vemos que Babilônia entra numa guerra com os persas, perde essa guerra. O filho de Nabucodonosor, na época, é morto. Ciro, que é o rei da Pérsia, ganha. E ele conhece a Daniel e ainda coloca Daniel ao seu lado no império, no seu reinado. Babilônia caiu e Daniel continuou de pé. O que eu vejo dessa diferença, irmãos, contextualizando para os nossos dias, o que faz a diferença em nós não é um pensamento positivo, que está muito na moda. Não é a explicação da neurociência, nem na programação neurolinguística, nem de protagonizar a melhor versão de você mesmo. Esse negócio de dizer que você vai dar certo, repita para você mesmo, você vai dar certo. Não é isso que vai fazer a diferença. O que faz a diferença na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa, é a sua fé em Deus e as suas atitudes corretas. Não é o que nós somos por fora, mas o que nós somos por dentro. Não é o que nós apenas deixamos transparecer, mas intencionalmente é o que nós somos por dentro. É a nossa motivação quando fazemos as coisas. É a nossa intencionalidade de tomar atitudes. Então eu deixo um conselho para você que está me ouvindo aqui nesta manhã. Viva uma vida justa e Deus vai ter o prazer de te fazer prosperar. E não confunda prosperidade com riqueza, porque tem muita gente que é rico, mas não é próspero. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem família. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas precisa de remédio para dormir. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas tem síndrome do pânico. Tem muita gente que daria todo o seu dinheiro para trazer os seus filhos de volta para casa. Prosperidade, irmãos, é você ter uma família abençoada. É você ter amigos. É você ter princípios. É você ser uma pessoa generosa. E para ser isso não precisa ter muito.
Com pouco se consegue fazer isso. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Agora, se juntar prosperidade com riqueza, aí a bênção é completa, né, irmãos? A história de Daniel começa a se destacar com o sonho que o rei Nabucodonosor havia tido há anos atrás, e ele esqueceu do que tinha sonhado. E então ele convoca todos os seus magos, adivinhos, astrólogos, quem mexe com tarô, que joga carta, para adivinhar, para trazer à memória o que ele havia sonhado, e depois de confirmado isso, teria que trazer a interpretação. E o rei fornece meios para que isso acontecesse, já que ninguém conseguiria trazer de volta o que ele havia sonhado. O rei promete presentes, promete privilégios no palácio para quem assim o fizesse. Ele havia sonhado com uma grande estátua. A estátua tinha sua cabeça de ouro, o seu peito, os seus braços eram de prata, a sua parte do ventre, da barriga, era de bronze, as suas pernas eram de ferro, seus pés eram de ferro misturado com barro. E passou-se dias e ninguém conseguiria trazer esta interpretação. E então Nabucodonosor, numa reunião diante da sala ali com aqueles adivinhos, e disseram para ele: rei, o que você está pedindo, o que o Senhor está pedindo é impossível. Não há ninguém no mundo, na face da terra, que peça isso a um dos seus adivinhos. Se o Senhor disser o que você sonhou, a gente consegue interpretar, mas é impossível que alguém consiga interpretar. O que você está pedindo é impossível. E Nabucodonosor recebeu isso como uma afronta e manda sentenciar, matar todos os sábios da Babilônia. Escreve um decreto para que todos deveriam ser mortos. E nessa lista inclui Daniel e os seus colegas. Quando Daniel recebe a notícia, ele diz imediatamente ao capitão que ia sentenciá-los no mesmo dia, dizendo que ele queria ter uma oportunidade para falar com o rei. Presta atenção nisso, uma oportunidade de falar com o rei. Daniel entra diante do rei e diz: eu peço que o Senhor me dê 2 dias, eu peço que o Senhor me dê dias, e eu vou trazer a interpretação que o rei está pedindo. Não sentencie os seus sábios. Irmãos, que ousadia. Ele não titubeou na sua palavra: eu acho que eu vou conseguir interpretar. Ele falou: eu vou trazer a interpretação. Agora, mais uma lição que nós aprendemos. Daniel volta para casa com este peso nas costas. E a primeira coisa que ele faz é compartilhar com seus colegas, com Ananias, Misael e Azarias. E disse: olha, está acontecendo isso. Vamos orar a Deus para que o Senhor nos dê graça de conseguirmos trazer essa interpretação. Olha que princípio bonito. Não para que a gente seja engrandecido, mas que seja poupada a vida de todos esses homens sábios da Babilônia. O que a gente aprende com isso? Que nos momentos difíceis na nossa vida, nós precisamos ter alguém com quem nós possamos contar. No momento de escolha, no momento de adversidade, no momento de desafio, não entre sozinho nessa batalha. Encontre alguém que você sabe que são pessoas que confiam no Senhor, que oram a Deus, e compartilhe com essas pessoas os seus desafios e peça para orar junto com você. Daniel não foi sozinho. E ali naquela noite, Deus entrega numa visão, num sonho, aquilo que o rei havia sonhado. Daniel sonha com a mesma estátua e o significado de tudo aquilo que ele havia se perturbado. É aí que Daniel entra em cena. Daniel confia na intervenção divina, pede para entrar na presença do rei
E no dia da audiência, a primeira coisa, a primeira palavra de Daniel com o rei. Irmãos, pensa numa pessoa, pensa você que se você chegasse diante de um presidente de uma potência mundial, tem algumas hoje, que você estivesse lá a oportunidade de ter acesso, e esse homem tivesse tido um sonho de noite, você tivesse uma revelação de Deus para entregar para um presidente, um primeiro-ministro, uma interpretação, uma revelação. Como é que você chegaria lá? O que eu admiro e o que eu aprendo na vida de Daniel, que a primeira palavra que ele disse fala, o que o rei pediu, nenhum homem pode trazer, nenhum homem consegue saber o que o rei sonhou, se nem o rei se lembra. E nenhum ser humano tem essa capacidade de trazer a interpretação. Mas existe um Deus no céu. Existe um Deus no céu que está no controle de todas as coisas. E esse Deus encontrou graça em você, ó rei. Talvez até no interior Daniel estivesse pensando assim, mesmo que você não merecesse porque você não é crente, você não é judeu, você não conhece as leis, você não merecia. Mas olha as palavras polidas e educadas de Daniel. Aprove a Deus, que criou todas as coisas, o Deus a que eu sirvo, mostrar ao rei 4 impérios que vão estar presentes no mundo. E Daniel vai interpretando aquele sonho, falando, essa cabeça de ouro é você, Nabucodonosor. Você é o cabeça de todas as nações. Não existiu no mundo reino como você, não existiu reino como a Babilônia. Você está na cabeça do mundo. Mas o seu reinado vai passar porque ninguém vive para sempre. E após a sua morte, Babilônia vai cair do poder, vai vir um outro império que vai dominar a Babilônia e este império vai ser esse peito de prata que você sonhou. Passado o império, que seria os persas, haveria de vir o império grego, que seria o ventre de bronze que ele havia sonhado, que também vai se tornar uma grande potência. Mas esse império também vai cair. E após ele vai se levantar outro que seria o Império Romano, que seria as pernas de ferro, que iria esmiuçar todos os anteriores. Mas o Império Romano haveria de fazer muitas alianças, muitas concessões. E os pés dessa estátua, que seria o sustento dela toda, seria parte de ferro e parte de barro. Teria um pouco de firmeza, mas teria fragilidade. Até que uma pedra seria lançada do céu e atingiria essa estátua e ela seria esmiuçada. E Daniel vem dando ali toda a descrição. Naquele momento o rei Nabucodonosor se ajoelha diante de Daniel e diz as seguintes palavras: eu reconheço que o Deus que você serve é maior do que todos os deuses da Babilônia. Não existe nada neste mundo que possa fugir do controle da mão de Deus. Não importa a adversidade que você esteja passando, a dor que você esteja sentindo, nada escapa do controle das mãos de Deus. Deus mostrou ao maior governo do mundo o seu poder. E a lição que eu aprendo com Daniel, que ele não se aproveitou em momento nenhum disso, mas teve a oportunidade de fazer conhecido o poder de Deus ao maior governo do mundo. Eu me lembro as palavras da pregação do pastor Emilson aqui esse mês, quando ele disse que Deus muitas vezes vai te colocar em lugares com uma missão de fazer conhecido a grandeza de Deus. Esteja pronto, seja luz. Todos nós temos uma missão de Deus em nossa vida. Bem-aventurado quando nós reconhecemos, temos consciência e ciência de que temos por Deus uma missão na vida. Não estamos aqui por acaso e nem somos obra do acaso. Qual é a missão de Deus para a sua vida? O que Deus espera de você?
Por que Deus tem permitido que você passe por o que tem passado? Por que Deus te colocou nessa empresa que você está? Por que Deus te orientou e de uma certa forma você escolheu estudar e estar nesta classe, nesta turma, nesta faculdade, junto com essas pessoas que você está? Existe uma missão de Deus nisso tudo. Todos nós temos uma missão de Deus em nossa vida. Uma outra lição que eu aprendo com Daniel é quando ele foi colocado em posição de honra no palácio, ele lembra-se dos seus amigos. Ele fala: ó rei, eu não estive sozinho nesta jornada. Eu tenho 3 amigos que estão comigo, são da minha terra, são nobres, estão convivendo, estudando aqui próximo ao palácio. Então esta honra não é só minha, porque eles sempre estiveram comigo, porque nós caminhamos junto. Então eu gostaria de humildemente pedir ao rei que eles também tenham a oportunidade de servir diante do rei dentro do palácio. Olha que nobreza, irmãos. Lembrar de quem esteve conosco nos momentos de desafio. Você se lembra das pessoas que te ajudaram? Lembra das pessoas quando você era estagiário que não sabia fazer as coisas direito? E apareceu alguém na sua vida e foi te orientando ali sem muita pretensão, não ficou te escondendo as coisas? Você lembra de alguém que te ajudou na caminhada cristã, que esteve do seu lado, que te deu aula da Bíblia, que te corrigiu, que chamou tua atenção algumas vezes? Lembra? Ou você esqueceu? Ou você chegou onde está, acha que foi pelos seus méritos? Saiba que Deus desenhou a sua história e seu caminho e ainda está desenhando porque você ainda não morreu. Porque Ele tem uma missão através de você, aonde você está. Como eu aplico isso na minha vida? Como eu vivo isso na minha vida? Primeiro, Deus tem uma missão para cada um de nós, aonde nós estamos. E Deus nos colocou ali para mostrar o seu poder, não o meu poder, não o que eu penso. Não para mostrar quem eu sou, mas para mostrar que existe um Deus no céu que está acima de todas as coisas. Porque quando até mesmo os homens sábios deste mundo são confrontados, entram em diálogo com aqueles que conhecem a Deus, eles reconhecem a grandeza de Deus. Até a ciência, há muitos anos atrás, existia um conflito muito grande entre ciência e o cristianismo. Porque o cristianismo ensinava de uma forma sobre a criação do mundo e a ciência sempre provando de outras formas. Hoje nós encontramos muitos cientistas que, após começarem, cederem o seu lado científico e começar a ler a Bíblia, eles puderam descobrir, puderam entender que muitas coisas que estão escritas na Bíblia é exatamente da forma que eles acreditam e de que eles descobriram, e já estava escrito na Bíblia. Então o que falta é olhar para as Escrituras, não como um olhar crítico, mas com um olhar de pesquisa e de saber que a Bíblia não pode ser apenas um livro histórico, mas também é um livro divino. Segundo, eu preciso viver uma experiência pessoal com Deus. A experiência dos meus pais não serve, dos seus pais não serve, da minha família não serve. Cada um de nós precisamos ter uma experiência própria com Deus. Deus precisa reconhecer em nós a nossa fidelidade, como Daniel foi fiel a um rei que não merecia, mas ele foi fiel, serviu ao rei, ao ponto de se tornar amigo do rei e ao ponto de fazer Nabucodonosor, no final da sua vida, a Bíblia não diz claramente, mas apenas as atitudes e as palavras históricas contidas, a gente percebe que Nabucodonosor deixa todas as suas divindades
e começa a servir apenas ao Deus de Daniel. Olha que propósito nobre. Deus nos prova na adversidade e na prosperidade, mas em nenhum momento Ele nos abandona no meio da prova. O segredo é que em tudo eu devo reconhecer a graça e a bondade de Deus. Você está prosperando, reconheça isso como um dom de Deus na sua vida. Está passando por uma prova como muitos de nós temos passado. Talvez você que está me ouvindo tenha perdido um familiar, tenha visto outro na UTI, mas saiba que nada foge ao controle de Deus. Mas como eu posso dizer isso? Porque a palavra de Deus diz que é assim, e eu creio que é assim. Então você pode crer que é assim. Isaías 45:2 diz que Deus é que vai à tua frente. Então não temas o próximo passo que você precisa dar, a próxima decisão que você precisa ter, porque Deus é contigo. Isaías 41 diz que Deus é aquele que nos sustenta. Então mesmo que a gente tenha algumas percas, Ele ainda vai continuar nos sustentando, porque Ele é Deus. A palavra de Deus diz em Isaías 58, versículo 8, que Ele é o Deus que está na nossa retaguarda. Então não tema o que podem te fazer pelas suas costas, é o Senhor que te protege. Eu quero orar com você neste momento. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar os músicos para estarem aqui. Vamos encerrar com este louvor, mas eu quero orar com você. Você vai sair daqui nesta manhã na certeza de que Deus tem uma missão na sua vida e através de você, como Deus tem uma missão para esta igreja e você é esta igreja. O que você tem feito? Por que será que Deus te colocou na empresa que você está? Por que será que a sua vida caminhou para ter esta profissão que você tem? É para você de ficar tirando selfie, postar nas redes sociais que você é o melhor? Ou será que é para você tornar e fazer conhecido o nome de Deus às pessoas pares da sua volta, da mesma profissão, do mesmo intelecto, do mesmo nível que você? Já pensou nisso? Esta é a sua missão, fazer conhecido o nome de Deus aonde você está. Não dá para fugir dela, irmãos, porque senão Deus nos traz de volta. Ele vai batendo aqui, apertando aqui, mas em algum momento Ele vai nos colocar no centro da sua vontade. Eu quero orar com você neste momento. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por esta manhã, pela Tua palavra, por estar junto com a Tua igreja. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem para nós coisas muito mais do que podemos imaginar ou pensar. Te agradecemos porque é a Tua palavra que nos ensina quem somos e o que o Senhor espera de nós. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, a cada pessoa que está nos ouvindo, a compreender que temos uma missão de fazer conhecido o Teu nome, o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão, a Tua oportunidade sobre cada um de nós, sobre a nossa sociedade, sobre o entorno aonde nós estamos colocados. Que este amor nos alcança, Senhor, para que possamos ser luz, para que possamos ser portadores e porta-vozes de uma boa nova, de um evangelho, de esperança, de fé, de amor, de graça, para que em tudo o Teu nome seja reconhecido, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe.